Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo do nosso Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e do Valdo Vieira, nós estamos finalizando a primeira parte, aqui no capítulo número 20, Corpo Espiritual e Religiões, e nós vamos seguir aqui com os itens Enxerto Revitalizador, Religião Egipciana e Missão de Moisés. Vamos ver como é que vai decorrer aqui o nosso trabalho. Bom dia, Chaconete. Muito bem, pessoal. Nós vimos então no nosso encontro anterior aqui do Evolução em Dois Mundos, nós iniciamos esse capítulo falando sobre responsabilidade e consciência. André Luiz faz aqui um resgate, né, daquela trajetória da consciência humana que começou naqueles tempos iniciais, primeiro desenvolvendo ali o intelecto, dominando seus instintos, né, para que ele pudesse se desenvolver, se adaptar aqui no mundo material, encontrando ali as melhores soluções para as suas necessidades, desenvolvendo a habitação, ferramentas, técnicas, desenvolvendo suas relações, né, começando ali pelo aprimoramento, né, do seu aspecto afetivo, e aí, consequentemente, ele veio também começando a se sentir incomodado para buscar respostas a respeito de si mesmo e a respeito de sua conexão com uma força maior. Lembram os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, a Kardec, que a nossa noção de Deus, ela é instintiva, ela é intuitiva. Ela se encontra gravada na nossa consciência, assim como também os valores que vão se aprimorando no decorrer da nossa evolução. Então o homem procurava se aproximar dessa força, mas não tendo ele compreensão sobre exatamente o que ela seja, e da mesma forma que nós também estamos nos desenvolvendo nesse aspecto. Tanto é assim que nós encontramos, né, as diversas escolas, cada uma apresentando uma proposta de fazer com que o homem se conecte com Deus. Então criam rituais, criam templos, criam filosofias, né? Então sempre buscando essa aproximação. No passado, claro, nós encontramos métodos mais primitivos, métodos chamados mais naturalistas, né? Já que a natureza se fazia muito mais presente e, portanto, o homem via essa divindade, ou via essa força nesses elementos da natureza que o envolviam. E com o passar do tempo, nós fomos então nos elevando espiritualmente, buscando Deus dentro de nós. Então, essa centelha de razão começava então, de centelha, se transformou nessa chama divina dentro do homem. Nós avançamos um pouco mais, mostrando aqui também que havia a presença de inteligências divinas nos acompanhando no nosso desenvolvimento, que no passado, né, naquele período do Paleolítico, onde o homem começava então a se desenvolver, havia necessidade de serem conduzidos. Depois então, conforme o homem se estruturava, ele começava a se preparar para ser envolvido pela luz da responsabilidade, começava então a inspirar-lhe, né, ideias e intuições para que ele pudesse se desenvolver, agora utilizando o seu próprio livre-arbítrio, já não mais sendo conduzido como era no passado. Então esse primeiro momento começou a fazer com que o homem então se aproximasse cada vez mais da sua natureza divina. Aqui é interessante uma colocação de André Luiz. Bom dia, Andréia. Que ele coloca: aceitar-se-á razoavelmente que até semelhante fase os tremendos conflitos da natureza, em que se mesclavam a violência e a brutalidade, foram debitados à conta de evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Então, como eu sempre falo para vocês, né, que nós temos que olhar para trás e perceber que os percursos percorridos pelo homem, consequentemente pelas sociedades, pelas civilizações, eram formas
naturais. Então não é possível para nós condenarmos ou apontarmos, né, se no passado tivesse sido diferente, se o homem tivesse se comportado de um modo diferente. Na verdade, ele se comportou exatamente como ele poderia se comportar, dado o seu estágio evolutivo, dado o seu grau de consciência. Bom dia, Flávio. Depois aqui no final, então, a atividade religiosa. E aqui nesse item, André Luiz lembra que, da mesma forma que a medicina faz com que o homem se preocupe com a sua natureza material, preocupado com o seu corpo físico e com todo o ambiente onde ele se encontra inserido, as religiões vieram como escolas do espírito, fazendo com que ele se elevasse, se aproximasse cada vez mais de Deus, agora de um modo muito mais efetivo. Conforme as religiões vão se aprimorando, elas vão, na verdade, acompanhando o próprio aprimoramento do homem. E quanto mais o homem evolui, mais sutil é a influência dos espíritos nos mostrando, nos apontando essa direção. Fala aqui para nós também, né, dessa necessidade que o homem tem, esse estado, né, faminto de elucidações para entender de onde veio, para onde vai, que força é essa que o impulsiona. Ele começa então a erguer as antenas mentais para recolher os valores do espírito que mostravam exatamente essas revelações do céu através dos tempos. Ele colocava então, né, que esse pensamento, né, reclamava a orientação educativa para que ele pudesse então se libertar desse estado primitivo, para que começasse então a apresentar a nobreza do espírito. Diz para nós então aqui para finalizar: a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, de vez que pela própria perspiração exterioriza os produtos que elabora na sua usina mental, em forma de eflúvios eletromagnéticos, nos quais se lhe corporificam em movimento os reflexos dominantes, influenciando o ambiente e sendo por ele influenciado. E aqui, hoje nós conseguimos, através do estudo da doutrina, ter uma compreensão melhor. Porque enquanto o homem busca Deus através das religiões, através da educação religiosa, compreendendo ali através das práticas ritualísticas, dos dogmas que são apresentados, na verdade ele está passando por uma depuração desses fluidos que ele irradia, uma depuração mental, uma depuração energética, para que ele possa, dessa forma, se aproximar de Deus. E não que as religiões, através das religiões, ou seja, essas instituições, não são portais que vão fazer com que o homem acesse a Deus, mas será através da educação recebida através nessas instituições é que ele vai se depurar sem se dar conta disso. Essa que é a parte interessante, porque hoje nós aprendemos com a doutrina que você frequenta um centro espírita não para buscar a sua salvação, mas para receber a educação para que você se transforme, promova a sua própria transformação e, como consequência, você se eleve, né, espiritualmente, digamos, né, de uma forma figurada, se eleve em direção a Deus. Então a doutrina nos traz esse entendimento. Você não vai até lá para poder ser salvo. Você vai para poder receber educação, você vai para se fortalecer e enfrentar os embates, enfrentar os desafios apresentados conforme sua necessidade, para que você então se desenvolva, para que você evolua. Mas de um modo geral, as religiões hoje ainda pregam essa ideia. Ou seja, fora da igreja não há salvação, você só encontra Deus através dessas religiões, você não consegue conversar com Deus se não for dentro de um templo religioso. Essa é a ideia que ainda predomina no nosso mundo. Mas ela nasceu, na verdade, para promover essa higiene da alma através da educação do espírito. Então nós vemos que existe hoje, né, esse processo de modificação dessas instituições, e aí a gente vai lembrar daquela passagem de Leon Denis, que diz para nós que o espiritismo não é a religião do futuro,
mas é o futuro da religião, das religiões, exatamente porque será através desse entendimento do espírito, da sua imortalidade, da sua natureza espiritual, do mecanismo evolutivo a que ele se encontra submetido, independente da crença que se professe, de imaginar, por exemplo, não, mas eu não sou dessa religião, então eu vou evoluir, eu vou em direção a Deus de um jeito diferente. Na verdade, o mecanismo é o mesmo para todos. Então as religiões, tendo esse entendimento, vão começar a se modificar, percebendo que não adianta você aglomerar pessoas dentro de um templo religioso prometendo a salvação, se você não educar esses espíritos para que eles próprios possam encontrar a salvação de si mesmos. Flávio lembrou, né? Continuamos muitos de nós com o conceito antigo do Deus tribal. Sim, né? O nome é o mesmo, mas cada um ir encontrando, né, uma preferência junto a Deus. Através dessa religião, você se salva porque o seu Deus é mais poderoso que o Deus do outro. Então será transformando essas instituições que vai promover também a transformação do nosso entendimento a respeito do caminho da evolução. Mas, de qualquer forma, todas as religiões começaram desse jeito, quando nós tínhamos então que agradar Deus para que você pudesse ser ali o escolhido, para ser acolhido no mundo espiritual, no chamado paraíso, nas suas mais variadas definições. E se você enfurecesse esse Deus, você seria consequentemente punido. Se nós pensarmos dessa forma, né, ou observarmos por essa perspectiva, nós vamos ver que o mundo todo ainda pensa dessa forma. Agrade a Deus, porque se você contrariá-lo, você será punido. E não o entendimento de que você é senhor do seu próprio destino a partir de leis criadas exatamente por esse Deus, para fazer com que cada um, através, né, usando aquela expressão atual da chamada meritocracia, cada um pelo seu próprio mérito alcance sua salvação, alcance sua elevação. Então, para finalizar aqui esse trecho, coloca para nós, André Luiz, a ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico, mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Então as religiões têm por objetivo refinar o corpo espiritual através do entendimento desse mecanismo. Cindizinha colocou para nós, né, e a partir desse conceito do Deus tribal, o que concede, né, bênçãos e castigos, a gente acaba se vitimizando o tempo todo, colocando em Deus a responsabilidade pelo que vivemos. E esse é um dos grandes obstáculos, Cindizinha, que aparece para nós para alcançarmos a felicidade. Ou seja, você não é feliz porque Deus não quer, ou o outro foi feliz porque Deus permitiu, mas não leva em consideração as conquistas de cada um. Então esse é o papel que o Espiritismo tem, de trazer para o mundo esse novo entendimento e fazer com que cada instituição modifique, digamos assim, o seu currículo escolar, para ensinar para os seguidores de cada religião, né, ensinar o real entendimento sobre as leis divinas que nos conduzem por esse processo evolutivo. Então a grade curricular de cada instituição vai ser aprimorada, não vai ser violada, mas ela vai ser aprimorada nos seus pontos essenciais. Lembrando que, nesse caso, nós não teremos, por exemplo, as religiões deixando de existir ou as religiões sendo forçadas em suas práticas. Nós já conversamos sobre isso várias vezes, mas vale a pena reforçar essa visão, que quando nós lembramos, né, quando Kardec pergunta se um dia as fronteiras do mundo deixarão de existir, a resposta foi que não, elas não deixarão de existir, porque elas respeitam, né, as barreiras culturais, as barreiras geográficas, as barreiras evolutivas de cada instituição. Então, para o nosso mundo hoje, há a necessidade dessa divisão. Nos mundos mais evoluídos, nos mundos superiores, certamente eles têm ali uma nova organização social e política. Mas para o nosso caso, nós dependemos ainda dessa organização
para que nós possamos nos desenvolver enquanto seres encarnados, membros de sociedades. Da mesma forma, a cultura, quer dizer que todo mundo vai então gostar das mesmas músicas, gostar do mesmo estilo artístico, todo mundo vai se alimentar do mesmo tipo de prato, de cardápio? Certamente que não. A religião é da mesma forma. A religião, na verdade, é uma manifestação do espírito, mas envolvida e influenciada pelos aspectos culturais de cada sociedade. Então não será possível você simplesmente transformar todas as religiões numa única religião, pelo menos aqui nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Mas certamente essas instituições vão se aprimorando na forma de educar esses espíritos, oferecendo então um conhecimento mais preciso, mais claro, mais real e condizente com a realidade do espírito, né, diante dessa lei evolutiva que nos envolve. Nós deixaremos de lado as fantasias que nós ainda alimentamos, os dogmas que na verdade são interpretações equivocadas que nós ainda temos, e passaremos, a partir das mesmas práticas, mas de um entendimento diferente, a fazer com que nós então evoluamos de uma forma mais precisa, mais objetiva. Então é muito bacana a gente perceber, né, eu acho que é muito gratificante para nós conseguirmos alcançar essa visão e olharmos para o mundo e perceber que as coisas estão e as coisas são do modo como elas deveriam ser, de acordo com o grau evolutivo de cada comunidade, de cada sociedade. Mas que a tendência é uma tendência de evoluirmos, é uma tendência de avançarmos gradualmente. Então, aos poucos, essas mudanças vão acontecendo. Quando nós olhamos para trás e vemos como eram as práticas religiosas há 2, 3, 4 séculos. Como são as práticas religiosas hoje? Como serão as práticas daqui a 2, 3 séculos? Percebemos que como o homem vai se modificando, naturalmente as suas práticas também vão se modificando, incluindo as suas práticas religiosas. Conforme ele amadurece intelectualmente e amadurece moralmente, a forma de expressar-se artisticamente, religiosamente, socialmente, também tende a se transformar. Na forma como nós pensávamos quando nós éramos crianças, é uma forma muito diferente da forma como nós pensamos hoje. E esse pensamento se modificou exatamente porque nós amadurecemos em vários aspectos, biologicamente, psicologicamente, culturalmente, moralmente. Então os nossos valores, as nossas responsabilidades são outras hoje. Como o espírito também evolui e o espírito também amadurece, ele também começa a vivenciar tudo aquilo que diz respeito à sua existência, começa também a vivenciar de uma forma muito mais madura. Portanto, as religiões, as sociedades, a cultura, como eu disse para vocês, elas tenderão também a se modificar. Não viveremos estagnados. As religiões não serão as mesmas, assim como elas não são mais como elas eram antigamente. Tudo vai acontecendo gradualmente. É tudo isso que André Luiz passa para nós, então, nesse item que fala sobre atividades religiosas. O próximo item, então, enxerto revitalizador. Vamos a ele. Nesse sentido, então, de tudo isso que nós conversamos agora, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Então, conforme o homem buscava ali essa consolação para poder amenizar as suas dores, os seus sofrimentos, causados por eles próprios, né? Pelos homens. E o esclarecimento também para ter o melhor entendimento a respeito da sua natureza, a origem, destino, né? Sobre a sua própria criação. Então a espiritualidade teve essa preocupação e ela agiu da seguinte forma. Quanto mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas caídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador,
embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Então nós temos, né, os esclarecimentos que chegam para nós do plano espiritual, falando sobre os espíritos que reencarnaram entre nós, vindos como exilados. Aí nós temos ali tantos espíritos de Capela, que nós temos ali Emmanuel falando sobre isso, e outros autores espirituais e encarnados também abordando esse tema, mas é sempre importante nós não nos preocuparmos de onde eles vêm. A importância para nós é nos preocuparmos que eles vieram, é nos preocuparmos com a vinda deles. De qualquer forma, qual é a ideia? É aquele aluno, vamos fazer aqui uma ilustração mais prática para nós. É nós pegarmos aqueles alunos, por exemplo, que são de um ano mais avançado da escola, um ano escolar mais avançado, e fazer com que eles retrocedessem um ano e passassem a estudar com alunos mais jovens. Esses alunos maiores, muitos deles ainda se comportam de uma forma rebelde, mas outros percebem que esse retrocesso foi ali uma punição que eles não gostariam de ter recebido. Portanto, vem o arrependimento, vem a vontade de acertar de novo. Eram aqueles alunos rebeldes daquela série mais avançada que foram então trazidos para essa série anterior, enquanto os outros melhores alunos seguiram seus caminhos. Esses alunos, então, entre rebeldes e alunos arrependidos, traziam na sua bagagem um conhecimento daquela matéria que estava sendo estudada por aqueles alunos, mas eles então começam a ajudar aqueles outros alunos, começam a orientá-los, passar um pouco da experiência nas mais variadas matérias, isso então fazendo com que eles fossem estimulados a aprender cada vez mais. Da mesma forma, isso aconteceu conosco. Durante períodos na evolução do nosso planeta, nós tivemos então essas massas que emigraram para cá. Na verdade, né? Imigraram para cá para poderem ali, eles, passando por esse processo de desenvolvimento, a condição era, vocês vão evoluir ajudando a evoluir. Vocês vão aprender ensinando aqueles que não sabem. Então, como foi colocado para nós aqui, esses espíritos ilustrados, espíritos mais esclarecidos, né, que trazem ali conhecimentos nas mais variadas áreas. É como se nós pegássemos hoje, brincando, por exemplo, de máquina do tempo, e nós pegássemos homens aleatórios e fizéssemos com que eles voltassem 1000 anos no tempo. Eles trariam conhecimento sobre práticas religiosas, filosofia, ciência, organização social, trariam também muitos vícios, né, certamente, estratégias de guerra, sistemas ditatoriais. Então nós teríamos do bom e do mal. Mas muitos desses espíritos que voltaram no tempo, como eu falei para vocês no exemplo da escola, voltariam conscientes de que poderiam seguir em frente se tivessem agido melhores. Outros não se preocupam e voltam revoltados e rebeldes. Aqui André Luiz segue com esse mesmo raciocínio. Constituiu-se desse modo a raça adâmica, instilando no homem renovadas noções de Deus e da vida. E aqui ele traz para nós, em nota de rodapé, para mais amplo esclarecimento do assunto, aconselhamos ao leitor breve consulta do capítulo 3º do livro A Caminho da Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e recebido mediunicamente por Francisco Cândido Xavier. Então fala exatamente, né, desses que são, né, os que vieram entre nós. Né? Mas sabe o que acontece também, Andréia? Para nós é muito difícil fazermos uma separação de quem são esses espíritos rebeldes e quem são espíritos missionários entre nós. Leonardo da Vinci seria um desses espíritos exilados ou seria simplesmente um missionário que já estava entre nós? Porque enquanto Leonardo da Vinci trazia para nós, né, uma visão da cultura e da ciência muito à frente do seu tempo, nós tínhamos, por exemplo, Madre Teresa e Gandhi.
Então não é possível nós rotularmos se esse espírito era um rebelde que veio para cá ou se aquele espírito era um missionário. Mas, de qualquer forma, o raciocínio vale, porque, segundo as orientações que chegam para nós vivemos essa primeira experiência no passado, de espíritos que vieram entre nós, trazendo e inserindo conhecimentos novos na sociedade, nas mais variadas práticas. E agora nós estamos vivendo uma segunda fase, uma segunda etapa dessa experiência, onde esses espíritos que vêm para cá agora não vêm mais como espíritos rebeldes, mas vêm como espíritos comprometidos com esse processo de impulso, com esse processo de orientação para a evolução do nosso planeta. Mas essa primeira leva que veio para cá era realmente de espíritos rebeldes. E aí então a gente pode imaginar naquele passado o desenvolvimento da escrita, da matemática, das ciências de modo geral, das organizações sociais. Aqueles espíritos que traziam conhecimento se tornaram líderes de nações e civilizações e impérios, se tornaram grandes guerreiros, se tornaram sacerdotes, filósofos, artistas. Então é um pensamento que, claro, para aqueles que não conhecem a doutrina espírita e não entendem exatamente o porquê desse processo e a forma como ele aconteceu, verá isso de uma forma bastante fantasiosa. Mas basta que nós tenhamos o mínimo de entendimento sobre as bases doutrinárias para entendermos que esse intercâmbio entre os espíritos e intercâmbio entre mundos é algo natural. E muitos desses espíritos, quando então o mundo está passando por uma fase de progresso, uma fase de evolução, e há espíritos que não acompanham essa fase, eles então são exilados. E essa fase que nós estamos vivendo, conforme a orientação dos espíritos, muitos daqueles que vivem entre nós, ou que estavam vivendo entre nós, mas que não colaboravam para a evolução do nosso mundo, eles foram exilados daqui. E reencarnarão num mundo mais primitivo do que o nosso, e eles então sofrerão as consequências dessa mudança, perdendo todo o privilégio que eles tinham aqui no nosso mundo, e passarão a viver num ambiente primitivo, porém com essa intuição de todo o progresso que eles viram aqui no nosso mundo, de toda a tecnologia que já foi utilizada, das organizações para melhorar a vida das pessoas. Então haverá aqueles que vão colaborar e haverá aqueles que vão utilizar esse conhecimento para dominar. Mas ainda assim a gente lembra, quanto mais atrasados eles são, mais dolorosa será a experiência deles aqui também. Ou serão as experiências, o Flávio colocou, muitas das vezes vieram aqui espíritos muito inteligentes, porém um tanto quanto rebelde, Mas todos vieram dar a sua contribuição para a evolução do planeta, inclusive ajudando a melhorar o perispírito, Então, é uma consequência natural. André lembrou, foi esse aspecto que falei, rebelde, mas para nos ajudar a ver, E certamente que sim. Muitas vezes um espírito que é rebelde, que se torna um espírito dominador aqui no mundo, mesmo sendo dominador, ele vai influenciar aquela comunidade que ele domina com conhecimentos que até então não se tinham. Eles levarão essa intuição de fazer uma coisa melhor. Imaginar, por exemplo, que hoje nós estamos acostumados, só pegando um exemplo bastante básico, nós estamos acostumados a ver os automóveis funcionando com motor a combustão, vendo uma sociedade se desenvolvendo com a eletricidade, e você volta para o mundo primitivo. A primeira ideia que você tem é tentar desenvolver tecnologias para poder ter esse conforto novamente. Então, só para a gente perceber como é possível, porque você não vai se lembrar exatamente do processo. Mas você vai dizer, eu sei que isso pode ser melhor, vamos tentar encontrar uma forma melhor, porque eu acho que isso pode melhorar. E esse acho vem exatamente dessa intuição que ele guardou. Cindizinha colocou, tem uma trilogia de romances que fala de um grupo que veio de Capela. Nele havia um espírito que, depois das primeiras encarnações expiatórias aqui na Terra, foi um dos arquitetos das pirâmides do Egito, e séculos depois foi José de Arimateia, da época de Jesus. Cindizinha, eu não sei se era uma trilogia, mas eu comentei com você já daquele romance que eu li, chamado... qual é o nome deles?
Não era Exilados de Capela, que saiu em outro livro. Me esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar e vou pesquisar e falo para vocês, né? Eu até brinquei com vocês, né, que eram 6 livros que falavam desde da chegada desses espíritos até cada fase que a humanidade vivenciou até a chegada de Jesus, mostrando que cada período que eles chegaram, em cada fase dessa evolução, houve certamente um impulso muito grande. E eu li era tão envolvente aquela leitura, né? Qual o nome da coleção, meu Deus? Me esqueci o nome dele. Os Exilados, não eram Exilados. Eu vou lembrar aqui, depois eu falo. Mas era tão envolvente a leitura que dava a impressão de que aquilo era uma descrição, eu vou lembrar, que era uma descrição inspirada, que aquilo era uma realidade. E aí, depois de um tempo, o escritor, o autor, ele escreveu um 7º livro contando os bastidores daquela coleção. E aí ele disse que era tudo uma fantasia, que ele se baseou mais ou menos naquilo que era informado e tal. Eu fiquei tão decepcionado, porque eu achava que era verdade mesmo. Né? Li aqui tudo no começo, faz bastante tempo que eu vi isso. Então eu fiquei empolgado, eu falei, descobri a fórmula, o segredo do universo. Né? De repente ele falou, não, é porque eu fui então juntando algumas coisas, juntando algumas ideias e acabei formando. Né? Pelo menos ele ganhou o aplauso por ser um ótimo escritor, porque realmente foi bastante envolvente. Né? Mas tem essa coleção. Pois é, ele foi inspirado, mas ele comentou aqui, né, ele juntou muitas coisas que ele foi pesquisando, estudando, e ele criou então uma linha, né, uma linha histórica, uma linha de ficção que contava um pouco desse passo. E aí falava, né, cada livro contava então essa época, era muito legal. Depois eu lembro e falo para vocês. O Flávio lembrou, né, Nova Lenda da Perda do Paraíso, né, também a Perda do Paraíso, lembra exatamente isso, né? Já pensou a gente achar que esse mundo complicado que vivemos, acharmos que era um paraíso, né? Pois é, Deus é perfeito de fato, né? Bom dia, embaixador. Então, continuando aqui para nós, né? Então foi colocado que esses espíritos ilustrados, então, decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres. Qual enxerto revitalizador? Essa expressão, enxerto revitalizador, mostra bem a ideia de espíritos que trazem ali um conhecimento mais avançado e valores também mais desenvolvidos. O fato deles serem rebeldes naquele mundo não significa que eles são tão atrasados quanto aqueles que aqui estavam. Certamente eles trazem aqui, mesmo que eles não pratiquem, eles trazem um entendimento, um conhecimento moral mais evoluído, mais desenvolvido. Então, para eles, era uma amarga penitência expiatória, porque eles foram reprovados e voltaram para um mundo mais atrasado. Mas conforme eles desempenhavam ali as suas atividades e evoluíram, eles tinham então a oportunidade de regressar para esse mundo mais evoluído. Porque eles não foram banidos de lá. Eles foram apenas exilados. E esse exílio depois pode ser ali, né, ser revogado, fazendo com que eles voltem ao mundo de onde eles viviam. Né? Então fala aqui sobre essa chamada raça adâmica. E essa mitologia de Adão e Eva representa exatamente isso. A queda do paraíso. Né? Então você perdeu aquele paraíso perdido que mostrava um mundo mais evoluído, e depois você volta aqui para o planeta Terra, nesse caso, né, para vivenciar todas as características de um mundo de provas e expiações no início da sua jornada, porque isso já tem ali alguns milênios, né, nós não sabemos exatamente quando, mas mostra, né, naquele período em que muita coisa se modificou, desde tecnologia, religião, filosofia, arte, etc, etc. E diz aqui André Luiz: levantaram-se organizações religiosas primordiais. Então começaram a se fundar as primeiras religiões, as bases daquelas religiões que viriam a ser aquelas que nós temos hoje. Povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo por extremado gregarismo
adotaram as mais estranhas formas de fé, a se emoldurarem por barbárie natural, através de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. Os espíritos exilados, presos à rede organogênica em que se lhes tecia o cárcere no carro biológico, ou seja, esses espíritos exilados que estavam reencarnados, né, esse presos à rede organogênica, eram ligados ao corpo físico, reencarnados, né? Ainda profundamente primitivista, muita vez revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas selvagens em cultos sanguinários e indescritíveis, desvairando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade em nome dos deuses que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Então esses espíritos chegavam, dominavam, influenciavam e criavam então essas primeiras práticas religiosas, mas baseadas ainda nos instintos mais primitivos e mais bárbaros. Eram sacrifícios humanos, por exemplo, né? Naquelas práticas em que as guerras aconteciam e tinham ali práticas de sacrifício, práticas de canibalismo, rituais daqueles mais macabros, né? Isso porque as tribos por si só já traziam o seu estado primitivo, eles traziam esse sentimento de revolta e de endurecimento, e ainda se somava com a influência do plano espiritual de muitos espíritos que se diziam deuses e exigiam aqueles sacrifícios para que eles pudessem se satisfazer. Então esse foi o primeiro grupo que nós encontramos. Que esse foi um grupo que se desenvolveu ou se adaptou com muita mais facilidade no nosso mundo. Porque eles encontraram aqui algo bastante propício, esse estado primitivo que nós tínhamos. Já aqueles espíritos mais evoluídos formaram grupos menores, porque eles se destacavam no meio dessa sociedade primitiva. E André Luiz coloca para nós o seguinte: alguns deles, no entanto, movidos de compunção, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado, de que provinham, e não obstante os embaraços que se lhes antepunham aos sonhos de recuperação, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores em sagrados tentames de elevação. Então, enquanto a maioria se adaptava e se sentia muito à vontade naquele mundo primitivo, outros não. Outros se destacavam e começavam a transformar o ambiente onde eles se encontravam num ambiente mais equilibrado, num ambiente mais espiritualizado. No próximo item, André Luiz coloca para nós religião egipciana. Vamos a ela. Depois de longos e porfiados milênios de luta espiritual, então olha só, durante milênios isso aconteceu. Quando exatamente então nós tivemos esse contato com essa massa de exilados aqui no nosso mundo? Talvez há 5.000, 6.000 anos, ou até mais do que isso, quando eles chegaram aqui e deram aqueles primeiros impulsos. Ou seja, é como se eles tivessem saído do planeta Terra ao de hoje e voltado no planeta Terra lá de 6.000 anos, quando as primeiras cidades-estados começavam a se formar, as primeiras dinastias egípcias, os primeiros grupos indianos e os primeiros grupos chineses começavam a se organizar. Então olha a diferença daquilo que o mundo é hoje e daquilo que o mundo era. Que tipo de contribuição um espírito, mesmo que seja um espírito rebelde, vamos encontrar no programa de televisão criminosos, espíritos adoecidos moralmente, ocupando os mais variados espaços na nossa sociedade, cultural, político, jurídico, empresarial, científico, religioso. Pega então esses espíritos que cometem os mais bárbaros crimes, governantes inclusive, e leva então para esse passado. Claro que eles vão chegar com aquele espírito de superioridade.
e se infiltrando no meio daquela sociedade primitiva, naturalmente eles vão se destacar pelo conhecimento e pela forma como eles agiam. Então eles se tornarão ali líderes, conduzindo esses grupos, ainda que sejam pequenos grupos. Mas eles então vão apontar diretrizes para que caminho aqueles grupos vão seguir, para que ele possa se satisfazer. Então aqui nós temos religião egipciana. Depois de longos e porfiados milênios de luta espiritual, surgem no mundo, como grupos por eles organizados, a China pré-histórica e a Índia védica, o Egito antigo e civilizações outras que se perderam no abismo das eras, nos quais a religião assume aspecto enobrecido como ciência moral de aperfeiçoamento, para a mais alta ascensão da mente humana à consciência cósmica. Então observem que André Luiz destacou para nós aqui as três principais civilizações do passado, mas certamente outras também. Mas ele coloca a China, a Índia e o Egito. E nós podemos colocar também grupos na Europa, podemos colocar grupos nas Américas, daqueles grupos que começavam então a se formar aquelas grandes civilizações. Dentre todos, desempenha o Egito missão especial, organizando escolas de iniciação mais profunda. Aqui vem para nós a título de revelação, até porque a gente lembra que a cultura egípcia, embora hoje ela esteja completamente desfigurada do que ela é antes, basta a gente lembrar que o Egito, por exemplo, hoje, a prática religiosa é o islamismo. Mas ela tinha a sua própria cultura, a sua própria arte. E nós valorizamos esse aspecto da cultura egípcia por todos os monumentos e gravuras que eles deixaram. Agora, quantas outras civilizações existiram que nós não temos fragmentos, não temos nenhum detalhe do que elas eram, do que elas de fato representaram. Mas daquilo que nos é possível hoje estudar sobre o Egito, aquilo que mais se destaca, que nós podemos colocar, é a ideia da imortalidade da alma. E essa ideia é representada exatamente pelas pirâmides. Porque elas representam ali um túmulo, uma sepultura, um templo para aquela alma que desencarna, mas que tem a possibilidade de voltar. Claro que isso tudo para aqueles que são os nobres, mas mesmo aqueles que não eram nobres também alimentavam essa mesma ideia. Se o imperador, se o faraó poderia voltar para outra vida e tendo ali todos os benefícios, né, de riqueza, escravos, comida, que era tudo guardado ali que eram todos guardados ali nas suas pirâmides, nos seus templos, então uma pessoa simples também poderia pensar dessa mesma forma. Só que não com tamanha suntuosidade como aconteceu com o faraó. Então por isso o Egito se destacava exatamente nessa ideia de continuidade da vida depois da morte física. E essa continuidade se dava nesse mesmo mundo. Vamos em frente. Em obediência aos requisitos da crença popular, herdeira intransigente das fixações mitológicas, mantém o sacerdócio cultos diversos a deuses vários, mas manifestações esotéricas dos templos descerrados ao povo. Então ele está dizendo aqui para nós que, de um modo geral, a população egípcia cultuava aqueles deuses que nós conhecemos hoje. Né? Exatamente, Faraó era considerado um deus também. Então ainda tinha esse aspecto maior. Então eles cultuavam esses pequenos deuses, pequenos para nós, né? Mas para eles eram deuses grandes. Então o deus da morte, né? O deus do mundo mortal, deus da reprodução e assim vai, né? Então todos esses deuses representavam para eles ali, né, objetos de culto. Então, de um modo geral, nessas fixações mitológicas que André Luiz apresenta para nós aqui, os sacerdotes mantinham esses cultos diversos para satisfazer a necessidade da população.
mas internamente, fechados nessas escolas de iniciação, eles apresentavam manifestações esotéricas que eram fechadas ao povo. E nessas manifestações esotéricas, as práticas eram diferentes. André Luiz diz assim para nós: o lar e a escola, a agricultura e o comércio, as indústrias e as artes possuem gênios especiais que os presidem, em nome da convicção vulgar. Mas na intimidade do santuário, o monoteísmo dirige a implantação da fé. Então ele fala aqui para nós que cada uma dessas áreas, lar, escola, agricultura, comércio, indústrias e artes, cada uma delas eram conduzidas por esses deuses. Tanto é assim que nós temos em outras culturas, né, Deus da guerra, Deus da agricultura, Deus da fertilidade, dentre outras tantas. Mas, na intimidade do santuário, a ideia do monoteísmo dirigia a implantação da fé. Então, um único e mais poderoso Deus era cultuado intimamente. Então, nem sempre a população estava preparada para compreender esse grau de conhecimento ou esse grau de culto que era apresentado. Então, eles faziam os cultos ali, né, restritos às suas ideias mitológicas, a essa expressão cultural. Aquilo que eles aprenderam, a única verdade, mas que para que você pudesse entender com mais profundidade, você deveria então renunciar a tudo aquilo que a vida mundana exigia ou ofertava para você, para que você então vivesse fechado e se desenvolvesse espiritualmente dentro desses círculos mais restritos. Flávio colocou, né, doutrina secreta. Teve uma live muito interessante ontem sobre a visão de Leon Denis sobre esse tema, né? Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala sobre isso. Lá nos primeiros capítulos, ele fala exatamente sobre essas doutrinas secretas, os grupos iniciáticos, as religiões que foram evoluindo, algumas desaparecendo e outras surgindo. Então isso fez parte também dos estudos de Leon Denis. E André Luiz complementa: a unidade de Deus é o alicerce de toda a religião egipciana, em sua feição superior, porque na feição inferior vários deuses eram cultuados. Para ela, os atributos divinos são a vontade sábia e poderosa, a liberdade, a grandeza, a magnanimidade incansável, o amor infinito e a imortalidade. Tudo isso, então, era cultuado dentro desses santuários. Em síntese, acredita que Deus plasmou os seus próprios membros, que são os deuses conhecidos. Cada um desses deuses secundários pode ser tomado como sendo análogo ao Deus único, e cada um deles pode formar um tipo novo, do qual se irradiam, por sua vez, e pelo mesmo processo, outros tipos de deuses inferiores. Então deuses eram criados por outros deuses, mas no fundo, a essência superior era que existia um único Deus. Claro está que essa argumentação teológica, distanciada de mais altos roteiros de evolução, imaginava erroneamente potências espirituais centralizadas no Criador excelso, quando só Deus tem a faculdade de verdadeiramente criar. Mas o conceito expressa, em sentido lato, a solidariedade constante e inevitável que existe entre todas as vidas de que se constitui a família do Supremo Senhor em todo o universo. Então, essa argumentação teológica imaginava ali deuses que tinham poderes, né, de um Deus ser mais superior ao outro, deuses que brigavam entre si, deuses que se juntavam e se reproduziam, e aí então nascia um outro Deus. Era essa concepção que se tinha de uma forma mais popular, de uma forma mais geral. E é claro que hoje, né, os pesquisadores que estudam a civilização egípcia vão também entender aquilo que é expresso para todo mundo. Porque aquilo que era secreto permanecia secreto.
Então mostrava para nós aqui que a sociedade egípcia foi aquela que trouxe uma representação mais próxima da verdade, embora essa representação próxima esteja bem distante do que é, de qual é a realidade, mas o mais próximo que se podia ter naquele período. Então nós vimos aqui, dentro dessa sociedade, mas nós encontraríamos outras, como foi colocado para nós aqui também por André Luiz, colocando ali na China, na Índia, entre os Vedas. A gente lembra que a Índia, historicamente, né, formando ali os grupos que foram se juntando para formar a Índia, né, aquele grupo data de 7.000 anos. 7.000 anos é muita coisa. De pensarmos numa civilização, numa sociedade com esse tempo, com essa idade. Mas naquele período, trazendo ali aquela cultura védica dos Vedas, eles começaram então a elaborar as bases do que seria a religião hindu. Então, livros sagrados, ensinamentos morais, ensinando culto, e na própria Índia, né, com seus milhares de deuses, 300.000 deuses são cultuados na Índia atualmente. 300.000. Então tem Deus para tudo, mas dentre aqueles que demonstram uma maior profundidade de entendimento, sabe exatamente daquele Deus único. Enquanto que a massa popular, cada um então vai construindo o seu templo, vai cultuando os seus deuses, vai fazendo ali as suas oferendas. Mas na Índia, a ideia da reencarnação também é uma ideia antiga. Muitas vezes, né, bastante errônea, tão errônea quanto a própria cultura egípcia, que falava de você voltar do mundo dos mortos para continuar vivendo a sua vida material cheia de prazeres, enquanto que na Índia falava sobre você reencarnar entre os animais, aquela coisa toda. Então essas sociedades foram se organizando, impulsionadas por esses novos espíritos que chegavam e ali então orientavam aqueles grupos nativos, né, aqueles grupos de indivíduos que já viviam aqui, a terem ali uma nova forma de cultura. E aí então a gente percebe como esse processo é demorado. O fato de chegar um grupo com conhecimento maior não significa que essa mudança vai acontecer de uma hora para outra. Depois desses milênios todos, nós estamos vendo o mundo como ele é. As religiões mostrando, né, a forma de culto a Deus, cada uma do seu jeito. Então, mudou bastante, sem dúvida nenhuma. Mas ainda se encontra bastante longe do que é a realidade. Próximo item, missão de Moisés. Então, saindo ali do Egito, chegamos aqui a Moisés, né? A gente lembra da história. Moisés, então, ele era filho de uma escrava. Esse garoto, ele foi, então, como havia aquela perseguição, né, para matar os primogênitos, e aí, então, ele foi colocado naquele rio, recolhido pela irmã do faraó, e aí foi criado como filho do faraó. E aí depois, então, ele acabou se descobrindo como sendo, né, um filho de uma escrava, e aí ele liderou todo o povo hebreu que era escravizado pelos egípcios para poder conquistar a sua libertação e ir em direção à Terra Prometida. Então, o que se sabe, inclusive, da história desse grupo está exatamente registrado na Bíblia. Então é bastante interessante que quando você lê um livro de história falando sobre, né, a história antiga desses povos do passado, principalmente entre os hebreus e os egípcios, nós vamos encontrar muitas passagens nos livros de história que foram retiradas do Antigo Testamento, que é o único registro que se tem daquele povo. Então vai falar sobre o Êxodo como um fato histórico, a partir dessas tradições que vieram, né, dos hebreus. Lembrando, né, os hebreus depois se transformaram nos judeus, né, então são livros que vão contando a história daqueles povos. Então, missão de Moisés. Os padres tebanos, a gente lembra que Tebas era uma das cidades principais do Egito, né? Então, os padres tebanos
conheciam de maneira precisa a evidência do corpo espiritual que pode exteriorizar-se de cada criatura para ações úteis ou criminosas. Aqui eles estão falando, então, que naquela época já se sabia sobre o desdobramento do espírito. Ele se libertava do seu corpo físico através, por exemplo, de uma prática ritualística que induzia ao transe, ou mesmo durante o sono, para que ele pudesse praticar ações úteis ou criminosas. Então a ideia do entendimento do corpo espiritual e da capacidade que esse corpo tem de se libertar parcialmente e viver as suas experiências no campo espiritual já era de conhecimento desse grupo mais restrito, né, desse grupo de iniciados. Cultivam a mediunidade em grau avançado, atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima e comunicam-se com os desencarnados de modo iniludível, consagrando-lhes reverência especial. Então esse grupo no Egito começou então a mostrar, né, essas práticas que hoje se assemelham àquilo que o Espiritismo faz. O entendimento sobre o magnetismo, o cultivo da mediunidade, a mudança moral na vida íntima, a comunicação com os mortos. Tem um livro muito interessante que foi escrito por uma escritora argentina, que ela alega, né, que tudo aquilo que é colocado no livro veio como uma fonte de inspiração, ou melhor, a fonte foi através da inspiração que recebeu do plano espiritual, chamado Harpas Gloriosas. É uma coleção de 3 livros, e nesse livro conta a história da infância de Jesus. Que ali depois, quando ele se tornou adolescente, ele foi então levado para escolas religiosas, né, escolas importantes como Alexandria, por exemplo, e outras escolas onde esses grupos, né, entre os essênios principalmente, né, os essênios eram um grupo religioso daquela época, e Jesus, né, alguns textos diziam que Jesus e a família eram essênios, outros diziam que não tinha nada a ver, né, mas de qualquer forma, entre essas escolas, nesses grupos de iniciados, Jesus, durante toda a sua infância, a sua adolescência e juventude, passou de escola em escola recebendo formação nesses grupos que tinham exatamente essas características. A mediunidade, o entendimento do magnetismo, né, a comunicação com os espíritos através das práticas mediúnicas, para que somente depois, aos 30 anos de idade, ele retomasse então ali a sua grande missão, que era difundir os seus ensinamentos. Mas antes disso, ele passou por todos esses grupos. Ficava então ali, digamos, internado nessas escolas, e aí então, junto com os sacerdotes e com os iniciados, eram tratados esses temas que eram considerados místicos, mas de autoconhecimento. Mas aí, até historicamente ninguém tem informação sobre isso. É aquele livro que fala, mas nós vemos ali total possibilidade disso ser, né, disso ser uma harpas eternas, isso. Eu falei harpas gloriosas, né? Harpas eternas. Não tem nada de gloriosos. Confundi Dias Gloriosos de Joana com harpas eternas. Harpas eternas. Então eram 3 livros, né? Então falava sobre isso, contava essas histórias, e também bastante envolvente. Mas aí, claro, a pergunta é, né, como é que se sabia sobre a vida, a infância e juventude de Jesus, se nenhum outro lugar conta isso? E ela conta com detalhes, inclusive, né? Mas, enfim, né, fonte de inspiração. Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da renovação para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo-a dos recintos iniciáticos para a praça pública. Entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre em levantamento dos costumes, ou seja, você precisa quebrar alguns costumes para poder começar ali a implantar outros tipos de costumes. Então aqui, entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre em levantamento dos costumes, com a elevação da alma,
o desbravador enfrenta batalhas terríveis do pensamento acomodado aos circuitos da tradição em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos, para, afinal, receber os fundamentos da lei no Sinai. Então a gente viu aqui que enfrentar, por exemplo, né, essas tradições enraizadas, ele teve, por exemplo, né, que ele enfrentou, olha que interessante, né? Ele enfrentou batalhas terríveis do pensamento acomodado aos círculos da tradição em que as classes se exploram mutuamente, ou seja, naquelas sociedades onde a escravidão é aceita. Então ele acabou se entrando em sintonia, ou aceitando também essas práticas inicialmente, agravando seus próprios compromissos, para somente depois receber a revelação. Então Moisés também teve ali a sua batalha interior, entre aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele vivenciava, para aquilo que ele precisava então transformar. Também foi uma luta bastante simples, bastante dolorosa. O que a gente vê nos filmes, claro, né? Sempre aquela ideia de elevar aquele representante da sua fé, colocando como uma pessoa pura, como uma pessoa superior. Certamente ele tinha superioridade, mas também ele teve também os seus desafios como espírito em evolução e como grande missionário. Depois ele continua. Desde essa hora, o conhecimento religioso baseado na justiça cósmica, porque é então quando ele fala sobre os fundamentos da lei no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos que nós veremos a seguir. Então essas eram as bases dessa nova religião, baseado na justiça cósmica. Então, claro, né, a gente vai lembrar que 10 leis apenas para poder conduzir o homem na sua estrada evolutiva é muito pouco. Mas o mais importante de tudo é nós entendermos que esse pouco formou ali exatamente, né, formaram as bases desses ensinamentos. As bases daquilo que se levantaria, né, para poder depois sustentar os ensinamentos de Jesus. Então, desde essa hora, o conhecimento religioso baseado na justiça cósmica generaliza-se no âmago das nações, porquanto, através da mensagem de Moisés, informa-se o homem comum de que, perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um Pai único. Então os 10 mandamentos trazem em sua essência essas ideias da responsabilidade, do dever, do respeito a si próprio e àqueles com quem ele convive. O Flávio lembrou, né, pouco, mas essencial. Quem tem muitas leis não tem nenhuma, né? Ouvi isso, acho que o Osmir que falou na nossa reunião, né? Então, aqui a gente lembra, claro, né, que a sociedade humana ela é bastante complexa, mas em termos de leis morais, sendo bem compreendidas, esses 10 pilares são uma referência, né, são ali significativos. E depois veio Jesus, então, para trazer um desdobramento maior desses mesmos ensinamentos, só que mostrando para nós de uma forma mais prática. Mas a gente vai lembrar que, para aquele período, para aquela época em que aquela sociedade se encontrava ainda bastante primitiva e precisava das suas bases fundamentais, aquilo foi o mais importante. Nós estamos falando, a história de Moisés, segundo algumas pesquisas, não é definitiva essa informação, algumas pesquisas, ele viveu por volta de 1200 a 1500 a.C., que foi ali a referência, foi exatamente a referência do êxodo, da fuga dos hebreus lá do Egito em direção à Terra Prometida. Então esse foi um evento significativo, e Moisés, sendo citado como líder dessa revolta, digamos assim, e da condução desse grupo, data exatamente desse período, de 1200 a 1500.
Então foi nesse momento em que essas bases começaram a surgir. Quando a gente fala daquela sociedade de escravos, ainda sem qualquer tipo de formação, de práticas ritualísticas bastante fortes e tudo mais, essas leis já eram suficientes para modificar o modo de pensar e o modo de agir daquele grupo. Porque era o que eles mais precisavam. A partir dali veio então o desenvolvimento e o aprimoramento a partir de novos ensinamentos que depois culminaram com exatamente o ensinamento de Jesus. Só para a gente ter uma ideia de referência, imaginemos que nós estamos no ano 800, aqui da era cristã. E nós estamos agora no final, no começo do século XXI. Então, do ano 800 até hoje, data ali de aproximadamente 1.200 anos. É esse tempo, mais ou menos, que separa Moisés de Jesus. Um período longo. Muitas coisas aconteceram, muitas experiências foram vividas de um missionário para o outro. E continua. A religião passa, desse modo, a atuar em sentido direto no acrisolamento do corpo espiritual para a vida maior, através da educação dos hábitos humanos a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da Terra. Então a gente vê que agora essa religião, tendo então esses mandamentos, que tem muitos nãos ali, Então nem não matarás, não levantar o nome de Deus em vão, não cobiçar as coisas alheias, não ofender pai e mãe, então não faça isso, não faça aquilo. E esses nãos todos se tornaram diretrizes para aquela sociedade, modificando os seus valores na conduta aqui na vida material. E não apenas uma religião que fazia com que o homem buscasse Deus, mas fazendo com que ele modificasse as suas ações aqui no mundo material. E se ele infringisse essas leis, ele não alcançaria o objetivo que era exatamente retornar ao seio de Deus. As ideias, diz aqui André Luiz, da justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos e individuais com a higiene do corpo e da mente atingem ampla divulgação. Então vejam as bases desses mandamentos. A ideia de justiça, de solidariedade, de deveres coletivos e individuais com a higiene do corpo e da mente. E isso tudo sendo divulgado por todo aquele grupo, por todas aquelas famílias, ou seja, por aquela grande comunidade que começava então a se organizar. Antes disso, essa justiça e solidariedade, ela tinha ali uma interpretação bastante limitada e equivocada. Agora as coisas começam a se tornar mais claras, porque elas alcançaram o status de lei. Você deve cumprir isso. E isso fica muito claro daquilo que você pode ou não pode fazer dentro daquele entendimento das leis que foram propostas. André colocou, se a sociedade cumprisse essas leis, o mundo seria maravilhoso, Seria, sem dúvida nenhuma. Mas é muito pouco, Nós precisamos de detalhamento, nós precisamos de ilustração, de esclarecimento, mas acima de tudo, nós precisamos de modelos de conduta. E isso certamente não falta para todos nós. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo, nós falamos sobre o enxerto revitalizador, falamos sobre a missão de Moisés, e o próximo estudo nosso vai começar com os 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos nós vamos entender o significado, a essência dessas leis que chegaram então para poder modificar o comportamento daquelas pessoas. Depois dos 10 mandamentos nós teremos Jesus e a religião. Depois nós teremos aqui, para finalizar, revivescência do cristianismo. E essa revivescência que nós estamos aqui comentando agora, trata exatamente de você trazer de volta o ensinamento da doutrina, falando para nós sobre aquilo que o Espiritismo pode fazer. Então, tem até um livro bem interessante que foi publicado pela editora Celde, chamado As Três Revelações. E nesse livro fala sobre a revelação de Moisés,
a revelação de Jesus e depois a revelação de Kardec. Nessas 3 revelações, então, nós teremos ali, né, uma trajetória histórica de mudanças morais e de filosofias espiritualistas no decorrer desse período. Então é um tempo significativo. O Flávio lembrou, né, chegou um ponto que tem um paralelo com o nosso estudo de domingo, né? Pois é, conseguimos emparelhar. A gente fala agora, né, nós falamos ontem no nosso estudo sobre o materialismo, o positivismo e o niilismo, né, e o advento da doutrina espírita. Então nós vamos aqui cravar ali junto com os ensinamentos também, né? Então isso é bastante importante. Muito bem, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de